harmonia, saúde e prosperidade para todos. Universalismo. Capítulo do livro Espiritualismo em Foco, de Pablo de Salamanca. Universalismo é a compreensão de que todas as religiões e filosofias contêm uma parcela da verdade cósmica. Ser universalista não é algo fácil, exigindo um exercício constante de tolerância e discernimento. Talvez uma boa forma de se iniciar uma caminhada espiritualista universalista seja observar atentamente os pontos em comum entre as diferentes visões da vida, deixando de lado as controvérsias. A partir disso, será possível começar a vislumbrar a presença da inteligência universal por trás do pensamento religioso, filosófico de todas as culturas, sejam elas de caráter monoteísta ou politeísta, dualista ou monista, materialista ou espiritualista, empírico ou científico, etc. Com certeza, há fundamentos em comum para as diversas formas de enxergar o mundo, mas também, e talvez sobretudo, há complementariedades. Não necessariamente duas visões diferentes sobre um mesmo assunto são contrárias. Mas, como estas visões provêm de ângulos diferentes, na realidade se complementam. Para exemplificar esta questão, é interessante recordar uma velha história hindu que passo a relatar em seguida. Numa cidade da Índia, viviam 7 cegos que tinham alguma sabedoria. Como os seus conselhos eram quase sempre muito úteis, todas as pessoas que tinham problemas recorriam à ajuda deles. Eram amigos, mas havia uma certa rivalidade entre eles, o que, de vez em quando, causava uma discussão sobre qual seria o mais sábio. Em certa oportunidade, depois de muito conversarem acerca da grande verdade da vida, não chegaram a um acordo. O 7º cego ficou muito contrariado, resolvendo morar sozinho numa caverna de montanha. Antes de ir embora, falou aos demais: "Somos cegos para que possamos ouvir e entender melhor o que as outras pessoas não alcançam. Em vez de aconselhar aos necessitados, vocês ficam aí discutindo como se quisessem vencer uma competição. Não concordo com isso. Vou-me embora." 7 meses depois, chegou à cidade um homem montado num enorme elefante. Os cegos, que nunca haviam tocado num paquiderme, foram para a rua ao encontro dele. O primeiro apalpou a barriga do animal, declarando: "Trata-se de um ser gigantesco e fortíssimo. Posso tocar nos seus músculos e não se movem, parecendo paredes." Mas o segundo cego, tocando nas presas do elefante, afirmou: "Que bobagem! Este animal é pontudo como uma lança, uma verdadeira arma de guerra." Então, alguém falou: "Ambos se enganam." Era o terceiro cego que apertava a tromba do elefante. E acrescentou: "Este animal é idêntico a uma serpente. Contudo não morde, porque é desdentado. É como uma cobra mansa e macia." Em seguida, bradou o 5º cego, logo após mexer nas orelhas do elefante: "Vocês estão loucos!
Este animal não se parece com nenhum outro, pois os seus movimentos são ondulatórios, como se o seu corpo fosse uma cortina. Na sequência, o sexto cego, tocando a pequena cauda do elefante, concluiu: todos vocês estão completamente errados. Este animal é como uma rocha com uma corda presa no corpo. O que há com vocês? E assim ficaram por longos minutos debatendo aos gritos. Então, o sétimo cego, que descera a montanha procurando víveres, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, solicitou que o menino desenhasse na terra macia a figura do elefante. Após tocar cuidadosamente os contornos do desenho, percebeu que todos os 6 cegos estavam certos parcialmente, mas, ao mesmo tempo, bastante enganados. Agradeceu ao garoto e atestou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Mal tocam numa parte e já pensam que é o todo. A seguir, se afastou de seus antigos companheiros, entendendo que eles continuavam sem enxergar. Portanto, a verdade científica, a espírita, a budista, a judaica, a muçulmana, a católica, dentre outras verdades, são complementares, já que nenhuma religião ou filosofia de vida poderá, a seu modo particular, captar completamente o todo, ou Deus. Por isso, não é tão difícil concluir que uma visão mais universalista, ecumênica do mundo tem a possibilidade de maiores aprendizados. No entanto, isto não quer dizer que as pessoas devam deixar suas práticas religiosas de lado, nem passar a ter preconceitos com relação àqueles que se dediquem, de forma mais exclusiva, a uma religião de sua preferência. Ao contrário, um universalista pode ter uma religião específica, mas o que o diferencia de pessoas ortodoxas é a flexibilidade de pensamento e a humildade, pois, apesar de preferir uma forma de culto, reconhece que Deus está em todos os lugares e corações humanos. A divindade, ou inteligência universal, é infinita e manifesta-se por múltiplas maneiras. O espiritualista universalista verdadeiro entende que, por trás de qualquer forma, há uma essência. Mas qual ou quais as vantagens práticas do universalismo? A princípio, pelo menos, há 2 grandes benefícios em se manter uma postura universalista perante a vida. Um deles, que já foi comentado, é a possibilidade de novos aprendizados, já que a falta de preconceito quanto a outras filosofias e religiões permite o exame isento de outros pontos de vista. E isto é algo extremamente lógico, pois não é nada inteligente desprezar o que outras pessoas conseguiram através de estudos, científicos ou não, meditações e práticas diversas, muitas vezes por inúmeros anos de dedicação. Por que segregar tradições filosóficas, religiosas ou esotéricas seculares? Será que estas tradições não possuem conhecimentos que nos podem ser úteis no dia a dia? Será que não desenvolveram algum tipo de sabedoria? Além disso, é importante salientar que numa determinada tradição, mesmo que hajam conceitos que não se adequem à nossa vida, não é por isso que devemos concluir que o seu conjunto de ideias seja imprestável.
É importante usar um olho clínico ou uma visão interna para discernir o que é útil de fato. É claro que isso é pessoal. E quanto aos aparentes erros ou distorções, por que não aprender com as falhas dos outros? Simplesmente jogar fora a experiência de nossos semelhantes é um ato de arrogância e inteligência limitada. O segundo claro benefício de uma postura universalista é o desenvolvimento de tolerância quanto aos outros pontos de vista. Obviamente, um espiritualista universalista provavelmente contribuirá para uma convivência mais harmônica na sociedade humana. No entanto, é relevante voltar a frisar que praticar o universalismo de fato não é algo simples ou trivial. É preciso se despojar de ideias preconcebidas e dogmas, mantendo constantemente uma mente aberta a novas possibilidades, e entendendo que um ponto de vista diferente não necessariamente derrubará a estrutura de compreensão que temos do mundo, mas sim que poderá agregar algum valor novo, complementando o que já sabíamos. Em outras palavras, não é preciso encarar ideias novas ou diferentes como ameaças. Paz a todos.